Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 24 de setembro de 2021, o Evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou-lhes: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Como Pedro respondeu, amados irmãos, o Cristo de Deus. Mas, às vezes, infelizmente, a gente acaba dizendo com a boca, mas não confirmando com as ações, né? Lembrando que a oração perfeita é essa: é orar mais ação, né? É rezar o que faz e fazer o que reza, né? Então, acaba completando o ciclo, né? Orar é o que eu digo, ação é o que eu faço. Então, a gente precisa ter esse cuidado de rezar o que faz e fazer o que reza. E no caso hoje, né, Pedro, ele diz com a boca: Tu és o Cristo de Deus. Mas lembramos aquela frase que a gente repete na Santa Missa: conhecer para confiar, confiar para amar. Porque eu só amo em quem confio e só confio em quem conheço, né? Vai formando esse símbolozinho do infinito, vai e vem. São três passos importantes. O primeiro é o conhecer, o segundo é o confiar, o terceiro é o amar. E, no caso, Pedro, né, faz a sua profissão de fé, né? Tu és o Cristo, né? O Cristo de Deus. Mas, infelizmente, Pedro mostra somente que ele conhece Jesus, ou seja, ele viu os milagres de Jesus, ele acompanhou a pregação de Jesus, mas, infelizmente, ele ainda não confia no Mestre, né? Tanto que, no outro episódio, né, Pedro quer repreender Jesus, né, dizendo que não aconteça isso com ele. Mas Jesus, no caso, sabe muito bem o que está fazendo, né? Porque ele quer realizar o plano de Deus para a nossa salvação. E Pedro, né, amados irmãos e irmãs, infelizmente, na hora da cruz, ele foge e nega Jesus 3 vezes, né? Então, pelas ações, Pedro não confirma aquilo que ele disse com a boca, né? Tu és o Santo de Deus, né? E, infelizmente, Pedro não dá nem o segundo nem o terceiro passo, que é confiar e amar Jesus. E assim, também nós, amados irmãos e irmãs, pelo mesmo motivo, às vezes não damos também nem o segundo nem o terceiro passo. Nós também afundamos, né? Lembrando Pedro que afundou lá no mar, né? Ele vinha, ele disse: Senhor, se és tu, pede que eu vá ao teu encontro. E Pedro, né, começa realmente a caminhar sobre a água, né? Jesus diz: vem, e ele começa a dar os primeiros passos, né, sobre a água. Mas aí Pedro olha para o lado, né, e acaba afundando. E assim também Pedro hoje, no Evangelho, ele professa a fé, mas quando vem a cruz, né, o momento de perseguição, Pedro nega a Jesus 3 vezes, né, dizendo que não o conhece. Ou seja, Pedro deixa o medo dominar ele. E nós, amados irmãos e irmãs, quando permitimos que o medo nos domine,
infelizmente, a gente não toma as decisões corretas, né? Porque ninguém pode tomar uma decisão clara, né? Se estamos debaixo de muito medo. E assim, que nós também, amados irmãos e irmãs, não sejamos curiosos, lembrando ontem Herodes, que queria ver Jesus, mas não queria se converter, né? Que nós queiramos ver Jesus, mas para dar todos esses passos, conhecê-lo, para nele confiar e para nele também poder depositar o nosso amor, né? Conhecer para confiar, confiar para amar, porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço. Então, que desça, amados irmãos e irmãs, sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe o nosso vídeo e tenham todos um bom dia.